A nossa equipe de reportagem esteve aqui no 15º Batalhão de Polícia Militar do município de Bacabal. Viemos conversar com o capitão para saber um pequeno resumo do nosso final de semana. Sempre que nós vamos fazer um resumo, um apanhado, a gente verifica primeiramente a quantidade de crimes violentos, né? Crimes com violência ou com grave ameaça que aconteceram. E esse fim de semana nós tivemos um que teve uma ampla divulgação, que foi aquele roubo, aquela tentativa de roubo, né? E isso não foi consumado, mas houve uma tentativa. Então, considerando que aqui no nosso município e na região também é incomum, né, podemos dizer que foi um fim de semana incomum. Né? Esse tipo de ocorrência é incomum, roubo a estabelecimento comercial. E a Polícia Militar vai trabalhar para que isso continue sendo algo comum, né? Ou seja, para que não se torne rotina, para que não aconteça. Aqui nós não temos histórico de roubos a conveniências, a postos de combustíveis, a outros tipos de comércio, a farmácias. Quando acontece na maioria das vezes um furto, né? Então, tirando esse roubo, essa tentativa, melhor dizendo, que aconteceu, nós consideramos que foi um fim de semana tranquilo, não houve crimes violentos, né? Hoje, pela manhã, nós já foi registrado um furto em um estabelecimento comercial, uma drogaria na região central da cidade, num modo de atuar parecido com aquele que aconteceu nas lojas americanas, né? Então, a gente está tentando, através das imagens, tentando conseguir essas imagens para que alguém possa ser reconhecido, os envolvidos possam ser reconhecidos, e a Polícia Militar possa, então, ajudar a Polícia Civil na captura desses elementos. Né? Então, tirando esses furtos e essa tentativa de roubo, nós podemos sim considerar que foi um fim de semana tranquilo. Comando, teve uma residência que acabou sendo alvo dos bandidos, onde a proprietária da residência alega que aproximadamente R$150 mil em joias teriam sido levados. Esses crimes podem ser caracterizados como aquele jargão popular parada dada nesse tipo de situação? Na maioria das vezes, nós da Polícia Militar, acreditamos que sim. Né? Porque são crimes que acontecem em dias onde há uma maior circulação de dinheiro, a exemplo daquela tentativa que nós falamos agora há pouco. Né? Quando não, uma grande concentração de capital, não para pagamento, mas oriundo de pagamento, né, oriundo de receita, como é o caso desse comércio lá na região central, tinha uma quantia volumosa em espécie lá na loja, e aí a gente é levado a crer que sim, que há uma informação privilegiada, pois não acontece todo dia esse acúmulo de capital em um estabelecimento como esse. E aí justamente no dia que há esse volume de dinheiro, acontece o furto. Então a gente pressupõe, aí só as investigações para poder confirmarem essas hipóteses, a gente pressupõe que sim, que há uma informação privilegiada sobre o valor, sobre o local, sobre a quantidade de pessoas que tem naquele estabelecimento, para que esse crime possa acontecer. Comandante, nós sabemos, desde que vocês assumiram o 15º Batalhão da cidade de Bacabal, diminuiu muito furto, roubos, invasão e residências, arrombamento de residência. Mas já tem registro de agora, já de mês de janeiro, aumentou consideravelmente invasão de residências, arrombamento de residências, furto de motos também, roubo de motos também na cidade de Bacabal. O que o 15º Batalhão tem a dizer sobre isso e o que o 15º Batalhão vai fazer para combater isso que vem acontecendo, essa criminalidade? Então, quando um tipo de crime se sobressai em relação ao outro, as estratégias do comando da nossa área, né, do Coronel Túlio, da nossa comandante, a Tenente Coronel Leila, elas são mudadas. Se um crime está acontecendo, por exemplo, na zona rural, as rondas, o policiamento será intensificado na zona rural. Se está acontecendo na zona urbana, na periferia, assim acontecerá
da mesma forma. Então, a gente tem buscado trabalhar com a identificação dos indivíduos. Eu acredito que os senhores recordam que no fim do ano passado estavam acontecendo alguns furtos também, aí responsáveis foram identificados, foram presos, e aí esse tipo de ocorrência diminuiu ou quase zerou, né, essa questão de furtos. Então voltaram a acontecer agora. Nós precisamos primeiro identificar. Eles têm agido desligando o sistema de monitoramento, mas antes desses sistemas serem desligados, é provável que algumas imagens tenham sido captadas, então a gente está em busca dessas imagens para tentar identificar esses indivíduos e assim, né, proceder com os mandados, né. Então, no caso desse comércio que aconteceu lá na região central, o que foi levado foi dinheiro em espécie. Diferente de quando é levado produto, como já aconteceu outras vezes, nós conseguimos chegar aos autores pelos produtos que estavam sendo vendidos. Dessa vez não, foi dinheiro. É um pouco mais difícil. Se nós não tivermos as imagens, se a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, não tiverem acesso às pessoas, né, aos indivíduos que estavam lá, torna-se um pouco mais difícil essa captura. Então, já que esses arrombamentos têm acontecido nesse período chuvoso, no período da noite, tanto nas residências quanto na área comercial, a gente vai precisar voltar, né, de destinar rondas, acentuar o policiamento principalmente ali na rua Getúlio Vargas, onde estão esses dois comércios que foram alvos de furto durante a madrugada, assim como outras medidas que a nossa comandante e o coronel Túlio ainda irão alinhar, né, para esta semana e para as semanas seguintes. Comandante, nós sabemos da credibilidade que a polícia tem com a sociedade. A polícia tem que estar tendo, a sociedade acredita muito, mas devido a arrombamentos, furtos que vêm acontecendo, a sociedade bacabalense está com medo. Pessoas sendo amarradas nas próprias residências, motos sendo furtadas da porta de casa. O que você gostaria de dizer nesse momento para a sociedade bacabalense? Que a sociedade bacabalense continue confiando no trabalho da Polícia Militar. Furtos e roubos de motocicleta, por exemplo, acontecem, sim, mas os senhores são prova, quando comparecem ao local onde a motocicleta foi recuperada, que os veículos estão sendo recuperados, seja com auxílio de empresas, seja por um trabalho da Polícia Militar, contando com o apoio da sociedade que denuncia. Então, a sociedade, tanto de Bacabal quanto da região, deve continuar confiando no trabalho da Polícia Militar. Continua acontecendo. A gente sabe que uma cidade, ela atravessa esses momentos. Há momentos em que estão acontecendo mais furtos, menos furtos. Esse período, eu repito, de chuvas, esse tipo de ocorrência, o arrombamento, né, o furto na madrugada, na noite, acontece mais. Isso daí é comum, todo início de ano é assim, porque o barulho da chuva, a pessoa só vai constatar, a pessoa está dormindo, muitas vezes não ouve uma casa sendo destelhada, um portão sendo arrombado, ela só vai constatar pela manhã, como aconteceu, por exemplo, né, aqui no comércio, na farmácia, lá na região do centro. Só agora de manhã que foi constatado que tinha acontecido um furto. Então, as ações da polícia estarão voltadas para esse tipo de ocorrência, principalmente os furtos, né, como todos nós conhecemos, os arrombamentos, e com certeza uma resposta será dada. Comandante, voltando ao foco, um resumo desse final de semana, para, em suas palavras, o senhor tem números para o senhor colocar para a sociedade, em questão estatísticas, em questão, resumidamente, desse final de semana? Este fim de semana, 5 pessoas foram conduzidas, não só em ocorrências oriundas aqui da nossa cidade, né, de Bacabal, como de cidades que compõem a nossa circunscrição. Exemplo de São Luís Gonzaga e de Olho d'Água das Cunhãs. Em Olho d'Água das Cunhãs, em São Luís Gonzaga, aconteceu uma tentativa de homicídio. O autor foi capturado. Isso prova o quê? Que nem sempre nós conseguiremos evitar que um crime ou uma tentativa aconteça, mas estamos trabalhando incessantemente para que os autores sejam levados a juízo, como foi esse caso, né? A pessoa foi apresentada aqui em Bacabal. Assim como na cidade de São Luís Gonzaga houve um furto à residência, um arrombamento, e o autor conseguiu ser capturado e foi aqui em Bacabal apresentado pela Polícia Militar. Fora esses 2 que foram apresentados, houve também
autores de crimes envolvendo a Lei Maria da Penha, que também foram apresentados na Delegacia Regional para que fosse feito o procedimento. Então, quer dizer que a Polícia Militar continua suas ações, ela continua agindo preventivamente, quando não é possível prevenir o crime, agindo repressivamente e capturando os envolvidos nesses crimes, né?